Mas vamos falar agora da quebra dos bancos, bolsa em queda, desconfiança, o abalo no sistema financeiro global. Vamos ler aqui a matéria aí que está saindo aí, Tereza. Falência do Silicon Valley Bank, da Califórnia, conhecido como o Banco das Startups, né? Que é essas como Uber, né? 99, iFood e etc. Entrou em colapso. Precisava fortalecer seu balanço e levantar 2 bilhões em capital. O banco foi forçado a vender uma carteira de títulos com prejuízo de 1,8 bilhões. O que acontece? Né? Para o pessoal que está aqui com a gente. Você, né? Você, eu, qualquer um, você pode ter uma aplicação financeira, um título de crédito. Você comprou de uma empresa, pessoal que comprou das Americanas. Sim. Um título de crédito das Americanas, né? Tava num valor, deu a quebradeira aí das Americanas, aí aquilo caiu. Perdeu valor, né? Vamos supor, valia R$40, foi para 2. Nossa, que prejuízo. Se você não vender, não realizar... Você vai perder os 2 também. Não. Você não teve prejuízo nenhum. Vamos supor que daqui a 10 anos, esse que está em 2 passa a ser 80. Dobrou do que era 40, entendeu? De onde saiu 40? Mas o que acontece? Esse banco ele foi obrigado a realizar para poder honrar a retirada dos clientes. Então, ele teve que realizar esse prejuízo, entendeu? Sim. E a maioria dos bancos, por que há o risco de um colapso, né, tão grave quanto o que ocorreu em 2008? Porque a maioria dos bancos, onde eles colocam a reserva financeira dele nesses títulos, eles vão comprando título de dívida de um e outro. E se ele for obrigado a vender, ele vai estar realizando prejuízo. Esse prejuízo ocorre por quê? Porque no capitalismo, quando existe um risco de inflação, qual é a orientação que é dada? A única resposta que o sistema, dentro das economias, né, dominadas aí pelo neoliberalismo, qual é o pós-fordismo? Qual é a única resposta que é dada? Aumento da taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, ou seja, aquilo que você recebe de pagamento, né, pelo empréstimo ali do seu capital, por você ter depositado ali o seu capital, comprado um título do governo, você está ganhando mais juros, correto? Ou seja, o seu capital está tendo uma remuneração maior. O que acontece com esses títulos de dívida de empresas privadas? Eles caem o preço. Sim. Dos bancos também. E se ele tiver que realizar isso, ele vai estar num prejuízo enorme. Por isso que tem se falado, né, que a perspectiva para que não ocorra isso é uma queda na taxa de juros de todo mundo, né, que os países passem a baixar a taxa de juros para que isso não ocorra um efeito dominó. Então, talvez o Brasil, né, essa discussão que nós estamos tendo aqui com o Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, talvez ele seja forçado a baixar os juros para evitar que isso ocorra. Porque se baixa os juros, esses títulos de dívida se valorizam, ou seja, no valor dele de mercado. Sim. Né? Porque a pessoa, se esperar, vai ter lá o pagamento.
Mas se a pessoa não puder esperar, tiver que realizar e o preço caiu, ela vai ficar num prejuízo enorme. Vai. Entendeu? Então, com essa notícia lá que ele precisava de 1,8 bilhão, houve uma onda de retirada de recursos de clientes e as ações do banco despencaram 60%. Por quê? O cliente fala, eu quero retirar meu dinheiro. Cara, não tenho dinheiro. Tenta um recurso. Olha, eu estou precisando de grana. As portas se fecham. Ele vai ter que vender os papéis. Realizar o prejuízo. Isso. Realizou o prejuízo de 1,8 bilhão. Nossa Senhora. Isso aí, 10 de março, sexta-feira passada. Aí o Silicon Valley Bank, esse que é o banco das startups lá da Califórnia, teve quebra decretada após uma forte corrida dos investidores aos seus depósitos. O banco tentou durante toda a manhã encontrar um comprador, mas... No prejuízo, quem vai comprar? Não apareceu ninguém, né? Mas no início da tarde, os reguladores americanos assumiram o controle da instituição, o 16º maior banco dos Estados Unidos. Que situação, né? A falência da instituição de 40 anos se tornou a maior quebra bancária desde a crise financeira de 2008 e colocou quase 175 bilhões em depósito de clientes sob o controle do Federal Deposit, que é a entidade garantidora de crédito no sistema financeiro dos Estados Unidos. Isso sexta-feira passada, tem uma semana, hoje faz uma semana, que hoje é sexta-feira, dia 17, 15 de março. Agora nós temos a questão aí, então foi isso que levou esse banco a quebrar. Os clientes começou a rolar informações, né? Aí o pessoal falou, opa, vou lá tirar meu dinheiro, salvar meu dinheiro desse banco. E tá certo, né? Porque se não dá aí o banco teve que realizar o prejuízo. Para garantir, como o banco não tinha solvência, houve a intervenção federal e decretada a falência. Não tem o dinheiro para pagar. Nossa, que situação, hein? Parte do que aí é igual você tem aqui no Brasil o Fundo Garantidor de Crédito. Até uma determinada... No Brasil é 250 mil e por CNPJ. Né? CPF e CNPJ. Por exemplo, se você tiver até em um CNPJ até 250 mil, você está garantido. Mas se você tiver no CNPJ 500 mil, você já vai rodar em 250. Você não tem a garantia. Você não tem a garantia. O negócio Não, é difícil, é complicado, né? E numa quebra dessa aí, muita gente vai ficar sem receber. E vai acabar, os governos acabam pagando uma parte disso aí, né? Exatamente. Porque assume a responsabilidade. O que aconteceu? Lá em 2008, eles iam cobrir, mas apareceu um outro banco que também quebrou. Aí não tinha mais o que fazer. É igual esse aí do Credit Suisse, né? Que também balançou e as ações caíram 24%. Nossa Senhora. A avaliação é que é um banco grande demais para ser socorrido, né? Ou seja, que o sistema não pode, o sistema financeiro não pode deixar um banco desse quebrar. Mas talvez mesmo não querendo deixar, não vão salvar. Talvez não tenha condições de salvar, porque é um banco grande demais. Então vamos lá, a notícia. Dia 15 de março, quarta-feira. As ações do Credit Suisse caíram 24%, uma baixa recorde. Depois que o principal acionista do banco disse que não faria nenhum novo aporte. Que deixava o banco se virar para lá. Se ele fizesse um novo aporte, ele ia passar do limite de 10%.
Se ele tiver mais de 10% das ações do banco, ele já responde. Como que é? Ele já tem um outro tipo de responsabilidade. Não pode. Ele vai ter uma... Aí ele falou assim, não tem como mais fazer mais aporte, porque eu não posso passar dos 10%, porque eu não quero ter um envolvimento, responsabilidade que não são do meu interesse ter esse tipo de envolvimento nesse... Esse jogo de banqueiros aí não é fácil, não. Entender isso, né? Aí, a desconfiança em relação à saúde financeira do Banco Suíço provocou pânico e derrubou as bolsas de todo mundo, reacendendo os temores em relação a uma crise semelhante à de 2008, ou seja, Nossa Senhora, pode sair do controle e afetar todos. Todos os países, inclusive o Brasil. Todos nós. Todos nós, inclusive o Brasil. Nós já estamos numa crise, nós já viemos numa recessão de 4 anos aí que levou aí milhares de pessoas a viver na rua. Agora, com outra crise aí econômica, nós estamos ferrados mesmo. O Banco Nacional da Suíça, que é o Banco Central lá, o Banco Central deles, chama lá Banco Nacional, né? Disse que iria intervir para fornecer apoio necessário ao Crédito Suíço, se necessário. Dia 16 de março, o Crédito Suíço anuncia na madrugada europeia que vai tomar um empréstimo de 53,7 bilhões do Banco Central Suíço. Nossa, é muita coisa. Que foi a notícia aí que acalmou os mercados e as ações do banco subiram, né, nas negociações durante a manhã, depois desse anúncio. Ou seja, 53 bilhões, quase 54 bilhões aqui, Tereza, às vezes são... É muito dinheiro. É muito dinheiro. E correndo o risco disso aí, esse dinheiro desaparecer também. Porque se eles correndo o risco de não ser suficiente. Exatamente. Mas para você ter uma noção, empréstimo, muitas vezes, superiores aos que são tomados por países. É muito dinheiro. Né? Então, ou seja, e que vai... jogaram dinheiro ali para tipo assim, para salvar mesmo. Salvar a humanidade aí, de uma crise econômica gravíssima. Você vê que se isso não acontece, com a queda das bolsas, nós estamos em crise aqui. Exatamente, para que o Crédito Suíço não fosse obrigado a vender os seus papéis a preço baixo, a preço, né, e quebrar. E aí gerar um efeito dominó. É uma loucura. Nossa, o mercado, o mundo está numa instabilidade grande, se a gente olhar isso tudo, né? Que é uma economia baseada em papéis, né? Não é mais em produção. Não é mais em economia real, é uma economia financeira. Que não sustenta, né? Você vê que a indústria está acabando, eles vão acabando com tudo só para ficar investindo nos papéis. E isso não está dando certo. O negócio tá uma reviravolta aí. Como dizia aquele velho barbudinho, né? A crise não é o extraordinário no capitalismo. A crise é a regra. É a regra.